Olá, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Nós estamos aqui em um novo cenário. Espero que o Senhor venha falar poderosamente ao seu coração. Glória a Deus. Compartilhe, se você não compartilhou ainda, logo embaixo do seu vídeo aí está aí compartilhe, que você vai nos ajudar a alcançar mais vidas, através da palavra do Senhor. Amém? Nós podemos sentir aqui a presença do Senhor. Eu espero que você também esteja com o coração aberto para que o Senhor derrame graça sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em Atos capítulo 2, Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 41, 42, 43 e 4. Nós sabemos que havia uma promessa de Deus, usada pelo profeta, que nos últimos dias ele derramaria o Espírito sobre toda a carne, os velhos teriam visões, os jovens profetizariam, e é uma promessa e se cumpriu, se cumpriu, e o próprio Jesus disse para os seus discípulos, no retorno dele para a casa do Pai, na ressurreição, ele aparece para os seus discípulos e diz: olha, permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos, até que do alto sejais revestidos. É interessante porque ele diz, então serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, os confins da terra, e é interessante porque é muito complicado você falar que é testemunha se você não participou, se você não estava lá, se você não viu. Hoje eu tive uma experiência, antes de ministrar a palavra, eu tive uma experiência que eu fui a uma serralheria, e eu entrei por acaso de Deus lá, e de repente eu estava conversando com uma pessoa de costas, eu estava de costas para uma outra pessoa e conversando com uma, eu estava de costas para quem estava trabalhando, vamos falar assim, na lixadeira, e de repente o rapaz que estava na lixadeira começou a gritar pelo amigo lá, pelo colega de trabalho, e até eu voltar o meu rosto ali para aquela situação, e presenciar, parece que foi uma eternidade. E na hora que eu vi o que estava acontecendo, eu não enxerguei direito, mas eu só soube voltar meu rosto para o outro lado e começar a clamar por Jesus. Foi tremendo isso, porque eu via como se a máquina tivesse cravado no corpo daquela pessoa, uma lixadeira, tivesse escapulido e cravada naquele corpo ali. Eu tinha uma visão. Mas naquele instante eu não quis olhar para a ferida, para a cicatriz, e comecei a clamar ao Senhor. Parece que Deus parou o tempo, Isso aí eu acredito que chama-se eternidade. E quando eu voltei, assim, quando eu... o outro colega foi lá e desligou a máquina estava presa na camisa dele, tinha tomado a camisa dele, e estava a menos de 5 milímetros da barriga dele, aquele disco da lixadeira. Então, a verdade, assim, Deus, interessante como Deus entrou com livramento ali. Não sei se o Senhor me levou ali como um atalaia, como um intercessor daquele momento ali. Eu acredito que foi, porque eu tinha visão até da barriga dele sendo aberto, e ia ser uma coisa muito horrível. Então eu digo assim, como que... Eu quis falar sobre isso, porque eu testemunhei isso, Então não adianta nós falarmos, somos testemunhas. Mas resumindo, foi um grande livramento. O rapaz que a máquina agarrou na blusa dele, começou a puxar a blusa dele, encostando no peito, foi a hora que desligaram a máquina. Deus realmente parou para dar tempo para isso, E ele não teve nada, e ele falou assim: ainda hoje eu orei de manhã para Deus me guardar no trabalho. E ele estava trêmulo, ele estava totalmente desnorteado. Eu falei assim: agora vai ali, ajoelha e agradece a Jesus pelo livramento. Ele concordou comigo e tal, e eu vim embora, Então, não tem como nós falarmos que somos testemunhas se algo nós não tivermos presenciado. Mas nós não estávamos lá. Não, mas, meu irmão, quando o Espírito de Deus testifica com você,
Você é testemunha. Quando o Espírito Santo testifica com seu espírito que você é filho de Deus, você passa a ser uma testemunha. Paulo não estava lá, Paulo não andou com os discípulos, né? Perdão, Paulo estava, mas ele perseguia, mas ele não andava com Jesus, ele não andou com Jesus, não andou com os discípulos. Contudo, não precisa ilustrar quem foi Paulo ou trazer um currículo de Paulo, né? E eu sei que a promessa do Senhor cumpriu-se em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz assim que eles receberam o poder de Deus ali, né, e foram cheios, né, o Espírito de Deus desceu naquele lugar, onde estavam reunidos ali no cenáculo, aproximadamente 120 pessoas, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, E é tremendo, porque Pedro entrou em defesa deles, porque todos que estavam do lado de fora, várias nacionalidades ali, né, presenciaram e diziam: esses homens estão bêbados pela manhã e tal, né? E Pedro diz: não, eles não estão bêbados, né? Eles estão cheios do Espírito Santo. A mesma coisa estava a Ana, quando nós fizemos uma abertura aqui hoje deste culto, dizendo que o próprio sacerdote Eli, né, perguntou para Ana por que ela estava embriagada. Na verdade, acusou Ana de estar embriagada tão cedo. Ela disse: não estou embriagada, né? Eu estou com a alma tribulada. Mas aqui não, aqui agora eles foram cheios, embriagaram com o Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a nossa leitura, capítulo 2 de Atos, versículo 41 em diante. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse versículo 42 é um versículo chave para nós. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Versículo 43, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Aqui, irmãos, vamos fazer uma oração. Pai, nós te rendemos toda a honra e glória. Te pedimos, ó Pai, receba o nosso louvor como incenso suave, aprazível às tuas narinas. Abre os nossos ouvidos para entender o que o Senhor tem para essa noite, Pai. Deus, usa meus lábios, usa a minha vida, Pai, como canal para a tua igreja reunida, para teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Nós oramos e agradecemos, amém, e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante, porque quando nós vemos assim, 1 Pedro tem que, logo em seguida desse acontecimento, né, onde que eles viviam em comum, na doutrina dos apóstolos, né? É interessante isso, porque muitas vezes queremos ser cheios do Espírito Santo. A igreja busca o Espírito Santo, busca o batismo do Espírito Santo, busca os sinais, os prodígios, as maravilhas, né? Mas é interessante porque uma coisa que um dos primeiros segredos, perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? E é interessante isso, porque nós, em primeiro lugar, nós temos que perseverar. Essa palavra é chave para os nossos dias. Quantas vezes, pelas tribulações, pelo momento que nós passamos hoje ao redor do mundo, não só em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil, mas essa pandemia tem tirado muitas pessoas do foco. A perseverança nas promessas de Deus, a perseverança na palavra de Deus, isso vai trazer fruto e resultado para a sua vida. E não adianta nós querermos, né, simplesmente criarmos uma doutrina para adequar o nosso momento, adequar a nossa necessidade, adequar aquilo que é conveniente para nós. Perseverar na doutrina foi o primeiro ponto que eles, quando reuniam ali, quando eles começaram a receber de bom grado a palavra de Deus, a palavra entrou no coração deles, e a perseguição veio, nós sabemos disso. E não adianta falarmos assim, porque as coisas são difíceis, eu vou parar de ir à igreja, as coisas estão complicadas, eu vou parar de ir. Não estou falando da sua presença, do culto presencial,
Mas quando você desliga a sua vida espiritual do corpo de Cristo, você literalmente está desligando a sua vida da igreja de Cristo, a igreja que é o corpo de Cristo aqui na terra. E é interessante porque quando nós vemos, né, tanto 1 Timóteo, né, ele dizendo sobre quantas fábulas, quantos falsos doutores, falsos pastores, né, iam para enganar, simplesmente para desvirtuar a palavra para o seu próprio benefício. Timóteo diz isso, sobre obreiros fraudulentos, amantes de si mesmo, né, e por muitas vezes, pessoas que chegam-se a nós querendo desvirtuar o evangelho segundo a ótica deles, segundo uma teologia inspirada em homem, não de Deus. Tito diz a mesma coisa. Tito capítulo 2, capítulo 3, fala que nós temos que evitar essas pessoas que não querem compromisso com a palavra de Deus. Nós devemos evitar aqueles que querem andar em doutrinas, né, que venham massagear ego, doutrinas que venham trazer bem-estar, doutrinas de autoajuda. Não é isso que Deus tem para nós. Perseverar em oração, perseverar unânimes, perseverar na fé, este é o segredo para que os milagres venham sobre nossa vida. Eu a vida inteira, né, logo no início da conversão, eu e minha esposa, né, para uns é utopia, para uns é algo inimaginável, mas para nós era algo assim que nós críamos, que a nossa sombra ia curar o povo ainda, o nosso caminhar nas ruas ia fazer diferença, o nosso jeito de falar ia fazer diferença. E nós, por muitas vezes, eu tenho batido nessa tecla, me perdoe se não é essa palavra que você queria ouvir, mas de repente é essa palavra que Deus preparou para você ouvir. Porque eu não quero que você sinta bem, eu quero que você sinta o poder de Deus para transformar a sua vida, transformar a sua família, transformar o seu filho que está nas drogas, transformar o seu marido que está te traindo, transformar a sua esposa que não quer nada com Deus. É isso que eu quero, que nessa noite o Espírito de Deus visite a sua casa. Eu quero pedir a você, diga para o Espírito Santo, fique à vontade aqui na minha casa, entre, abra as portas do seu coração e diga, entre, fique à vontade aqui, fique à vontade, convide Jesus para entrar na sua casa agora, em nome do Senhor. O Deus de Israel está com você, o Deus de Israel está conosco, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó está conosco. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, não era aquilo que cada um queria fazer não, irmãos, não é que cada um queria, meu irmão, as seitas heréticas, todas elas partiram de uma doutrina bíblica, da doutrina dos apóstolos, mas começaram a divergir, criando literaturas, criando algo para acrescentar a Bíblia. Paulo dizendo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8, diz que ainda que desça um anjo do céu, capítulo 1, versículo 6 ou 8, me fala em memória aqui agora, mas ainda que desça do céu um anjo, ainda que desça do céu, não é suba da terra não, é dos céus mesmo, ainda que desça do céu um anjo, e vos anuncie outro evangelho que eu vos tenho anunciado, Paulo dizendo isso com toda a convicção, ele seja anátema, ele seja amaldiçoado. Então, perseverar na doutrina dos apóstolos, não é porque hoje nós aprendemos um pouco mais, não é porque um dia você chegou aqui na igreja, um dia você chegou na sua igreja não sabendo nada, e hoje você tem uma capacidade muito grande de assimilar, absorver a palavra de Deus, guardar, gravar a palavra de Deus, né, memorizar a palavra de Deus, que você vai se achar ou se dá o direito de achar melhor do que o seu líder, do que o seu pai espiritual, do que o seu pastor. Não é isso, irmãos. A Bíblia diz: aquele que quer ser grande, seja o que serve, seja o menor. Não é porque hoje você tem uma capacidade melhor, o seu pastor está ficando mais velho, o seu bispo está ficando mais velho, não sei o que e tal. Não, a doutrina é uma só. A doutrina não é usos e costumes. Doutrina não é costumes pagãos, doutrina não é costumes do homem, doutrinas não são leis ou dogmas impostas pelos homens. A doutrina dos apóstolos é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus.
Essa é a doutrina dos apóstolos, essa é a doutrina que Pedro defendeu ali diante do Sinédrio. Talvez você fale assim: está muito difícil, as perseguições estão muito grandes, então você é feliz. A Bíblia diz: feliz é quando vos injuriarem, levar diante de tribunal, quando vos perseguirem, você é feliz. E se você não sabe, eu quero abrir os seus olhos. A igreja primitiva, a igreja em Atos dos Apóstolos, ela crescia muito nas perseguições. Ela não teve uma perseguição, ela não foi perseguida 2 vezes, ela foi perseguida inúmeras vezes. Paulo foi um que perseguiu os cristãos. Paulo foi um que desejava a morte dos cristãos, provocou morte dos cristãos. Meu irmão, quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. E hoje, ao invés da igreja crescer, muitas vezes ela incha, muitas vezes a igreja tem números de pessoas, mas tem poucos números de salvos, poucos números que perseveram na doutrina de Cristo. Nós temos que aprender a palavra. A Bíblia diz: crescer na graça e no conhecimento. Temos que aprender a palavra, mas não podemos deixar levar simplesmente pelo conhecimento teológico, se nós não formos cheios do Espírito Santo. A palavra do Senhor, nós entendemos que toda a verdade é paralela, quer dizer, o mundo espiritual e o mundo natural andam junto, é um paralelo, e um só age no outro com a legalidade. O mundo físico não entra no espiritual, e o espiritual não entra se não houver uma legalidade, se não houver um vaso, se não houver uma conexão. E Paulo diz que uns são vasos para desonra, mas eu creio que nós somos vasos para honra, e Deus quer encher o nosso vaso, irmãos. Para isso nós sabemos que Deus, o Senhor não coloca ninguém, como a palavra do Senhor diz, Jesus trazendo uma palavra: não se coloca remendo novo em pano velho, não se coloca vinhos novos em odres velhos, porque vai se romper aquele que é velho. Deus quer colocar vinho novo em odres novos. Por isso nós temos que renovar nossa mente, o nosso pensamento em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo venha falar ao seu coração. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Segundo ponto, na comunhão. Meu irmão, se nós não temos comunhão com o irmão, se nós não temos comunhão com a igreja que você congrega, alguma coisa está errada. Comunhão não é só você chamar o irmão para jantar na sua casa, para fazer um de jejum na sua casa. Comunhão é você ter empatia com o seu irmão, você ter aquela coisa de algo de você sentir bem perto dele, algo que testifica com você. Quantas vezes nós nos pegamos criticando alguma coisa do irmão? Eu não estou me eximindo disso, não. Muitas vezes nós olhamos primeiro para o irmão e olhamos, pensamos, analisamos, ver se nós vamos abrir o nosso coração. Não estou falando para você abrir o coração para qualquer um ou de qualquer forma, não. Mas a Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, versículo 7 em diante: se andarmos na luz como na luz Ele está, nós temos comunhão com o outro, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém? E o terceiro ponto aqui nesse versículo 42 de Atos capítulo 2, é no partir do pão, aquilo que você pode ajudar, aquilo que você pode fazer. Se você não faz, você está pecando. A palavra de Deus diz isto. Durante esse momento, não é que você vai ter que sustentar, não é que você vai ter que pagar um preço por algo por uma consequência errada do irmão também, mas aquilo que você pode fazer, o pouquinho que você pode fazer. Quem sabe você não está fazendo nem esse pouquinho, não é verdade? Talvez você tome decisão e fale assim: vou mandar 10 cestas básicas para a casa do Antônio. Desculpe ter colocado o nome, mas conjecturando o nome, ou da Maria, ou do José, como queira. Não, às vezes você falando com o seu líder, dizendo: olha, eu estou com disponibilidade de 10 cestas básicas. E às vezes você não sabe quem está precisando, mas o ministério sabe. Mas é importante, nós temos esse conceito de ajudar, nós temos esse conceito de servir. E partir o pão, muitas vezes, meu irmão, também não é só o alimento, porque o alimento, muitas vezes, é o mínimo
Às vezes temos que partir o pão da nossa autoestima, partir o pão da nossa sensibilidade para com os irmãos. Tem pessoas que querem só ouvir, ou melhor, quer só o seu ouvido emprestado. Tem irmãos que querem só desabafar com você, não é para você falar nada. É como muitas vezes nós, infelizmente, né, temos que ir a um velório, né, é uma coisa muito chata, e chega ali e você não sabe o que falar. Às vezes só de você dar um abraço, só de você emprestar o ombro, você está partindo o pão. Né? E Salomão, no Eclesiastes, diz assim: lança o teu pão sobre as águas, reparte com 7, ainda com 8, porque não sabe que mal haverá sobre a terra. Lança o teu pão sobre as águas, lança a tua vida. Nós queremos, muitas vezes, precisamos de ajuda. Ninguém vive sozinho nessa terra, irmãos. O Senhor nos criou para viver em comunidade. É a comunidade. O Senhor, se fosse para viver sozinho, Deus tinha colocado Eva lá no Éden sozinho, criado Adão sozinho, ou o outro lá no outro lado, outro planeta, não sei o quê. Não, não. Deus colocou e diz: olha, vai, meu filho, vai, né? Multiplica, frutifica, povoe a terra. Deus já falou logo assim: vamos ter uma comunidade grande, já não é? Aleluia. Às vezes precisamos de uma ajuda, precisamos de alguém, e pensamos que nunca vamos precisar. Pensamos que nunca vamos precisar. Não ajudamos ninguém nas horas difíceis, não ajudamos ninguém. Às vezes, até ser útil, ser agradável, né? Ajudar a carregar uma sacola pesada, ajudar, quem sabe, fazer até uma mudança. Não é o seu estilo, mas você não está dando esse pique mais, né? Mas só o seu apoio moral, né? É tremendo isso. E o quarto ponto aqui no versículo 42, e nas orações. Meu irmão, quer mover os céus? Oração. Quer mover a sua família? Oração. Quer mover o milagre? Oração. Você quer mover a estrutura da sua casa? Oração. Se nós não tivermos, meu irmão, um período de oração, se nós não tivermos uma vida de oração, eu não sei quanto tempo que você senta à mesa e não agradece ao Senhor. Eu ouvi falar, né, que o judeu agradece a Deus aproximadamente 800 vezes ao dia. Ele levanta pela manhã e já começa a agradecer a Deus pelo ar que ele está respirando. Ele vai tomar um copo de água, ele agradece ao Senhor pelo copo de água que ele vai beber. Ele agradece a Deus pela sua família, ele libera a bênção toda hora. Hoje nós estávamos assistindo um programa, né, um reality show desses de construções nos Estados Unidos, e minha esposa até comentou como esse povo é tão abençoado, como esse povo é tão inteligente, com tanta sabedoria para criar as coisas, para, né, reformar uma casa, construir uma casa em uma semana. A gente sabe que tem uma certa diferença de construção daqui do Brasil para os Estados Unidos, mas os detalhes, eu disse para ela, falei: Patrícia, tudo isso é dom de Deus. Se eu não me engano, Provérbios 3 diz que a sabedoria vem do alto. Deus, ele dá para aquele que busca, Deus dá para aquele que ora. Jesus, quando diz ali para Marta e Maria: não te disse eu, se creres verás a glória de Deus. Nós temos que acreditar e não simplesmente acreditar com poder de mente. Não existe poder de mente para nós que somos crentes em Jesus. Há poder na oração, há poder na palavra liberada. Amém. Há poder, meu irmão, na palavra que você libera. Nós temos que buscar Deus no alto, nós temos que buscar Deus na essência. Nós temos que buscar Deus na sua totalidade. Está conosco aqui, daqui a pouco o Gabriel, chamava Gabrielzinho, está virando um rapagão já. O Gabriel vai louvar o Senhor. Não adianta o Gabriel andar na sombra do pai dele. O pai dele pode ensiná-lo, o pai dele tem a obrigação de ensiná-lo no caminho, mas Gabriel tem que buscar do alto o que Deus tem para ele. Os meus 3 filhos, eu estou falando isso para a glória de Deus. Eu pedi a Deus experiências para eles. Eu pedia que Deus mostrasse o mundo espiritual para eles. Às vezes queremos poupar, sabe por quê? Porque nós não acreditamos mais no mundo espiritual. Acreditamos só na letra. Acreditamos, depois nós vamos chegar lá,
como Apolo acreditava. Acreditamos que Jesus é o Cristo, é o Messias, mas não acreditamos no sobrenatural. Nós simplesmente andamos com um pouquinho de óleo e achamos que estamos bom, que está bom. Nós temos que ter a botija cheia de óleo, porque pela metade vai faltar óleo, meu irmão. Nós temos que ter o nosso candeeiro cheio, aceso, como diz Levítico capítulo 6, e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Não adianta eu ter aquele fogo em 97, quando eu me converti, em 98, quando fui ordenado a pastor, no 2000, quando Deus começou a entregar grandes revelações, não é verdade? E hoje eu ser apagado. Você acha que eu estou aqui porque está tudo bem? Está tudo bem, mas hoje eu quase não vinha de tanto cansaço, tanta luta espiritual. Eu por pouco não pedi alguém para estar pregando aqui no meu lugar, mas o mesmo fogo que ardeu um dia continua ardendo, porque todo dia nós temos que alimentar, meu irmão. Nós temos que preparar o altar como nos tempos de Elias, mas sabendo que nós não trazemos fogo, sabendo que nós não fazemos fogo, sabendo que o fogo vem de Deus. Nós podemos preparar o altar, podemos preparar tudo, mas o fogo vem de Deus. O fogo não sobe da terra. Aleluia. Se nós queremos uma igreja transformada após essa pandemia, nós precisamos voltar a ser crentes. Aleluia. Glória a Deus. Precisamos voltar a ser crentes. Crentes no poder de Deus. Não é ter uma mente cauterizada, onde que tudo para nós... fugiu a palavra aqui, me ajuda aí, parece que apostatou da fé, conhece a palavra, acredita na Bíblia, não é verdade? Mas e o poder? O profeta Oséias disse assim: o meu povo perece por não conhecer as Escrituras. No original disse por rejeitar as Escrituras. Uma coisa, meu irmão, é você não querer escutar a verdade. Muitos não querem converter ao seu Jesus, não querem escutar a verdade, para não converter a Jesus. Não vem falar comigo agora não, eu estou bem já, não sei o que e tal. Muitos não querem ouvir falar de Jesus, porque tem medo de converter, porque a hora que experimentar da água da vida, nunca mais vai voltar naquele poço sujo. Como a Bíblia diz em João capítulo 4, versículo 22 em diante: já vem a hora, e já chegou, em que o Senhor procura tais adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aquela mulher samaritana estava ali. Jesus falou assim: a hora que você beber da água que eu te der, nunca mais. Ele não falou assim: você vai ficar um mês sem saciada. Deus não está aqui para dar uma porção dobrada para você do Espírito. Deus não enviou Jesus para te dar uma porção só para aquele momento. Aí eu preciso agora orar para que o meu nome seja engrandecido. Não, Deus quer te dar uma porção sem limite, transbordante do Espírito Santo. Amém. Eu não quero te dar uma porçãozinha, simplesmente massagear o seu ego e você fazer uma oração bonita, ou tocar uma música bonita para Deus, para os seus amigos de colégio, não é verdade? Porque uma hora toca uma música cristã e faz o povo chorar, depois toca outra música secular e faz o povo cair no pecado novamente. Não, Deus te chamou para você ser cheio do Espírito Santo. Amém. Porque a hora que você estiver cheio do Espírito Santo, você não vai deixar ser levado pelas coisas que o mundo te oferece. Não tem jeito. Não poder servir a dois senhores. E nós só conseguimos servir ao Senhor, o Deus de Israel, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando nós estivermos cheios do Espírito Santo. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo não é simplesmente um vento, o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo é uma pessoa. E quando você está cheio do Espírito Santo, a casa está habitada, ninguém vai entrar, ele está lá. Quando o diabo vem querendo entrar, quem vai receber é o Espírito Santo? Não, aqui eu estou habitando aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Atos capítulo 2, versículo 20, capítulo 2, versículo
Atos capítulo 2, versículo 42. O segredo para a igreja nunca mais ser a mesma. Sai dessa mornidão. Meu irmão, me perdoe, nós somos pentecostais. Eu sou pentecostal. Mas sabe um problema nosso? Muitas vezes é queremos orar e que caia fogo do céu na hora. Queremos orar e que estremeça o chão na hora. Muitas vezes é isso. Aí Deus não está falando nada e começamos no reteté. Começamos a criar línguas estranhas e querer, você entende? Para ver se Deus acontece. Não. Por muitas vezes, irmãos, como no tempo de Elias, ele esconde de Jezabel e passa um terremoto. Eu não me lembro a sequência porque eu não preparei nesse texto, mas o Espírito de Deus está trazendo aqui. Houve um terremoto e ele achou que Deus tivesse aquele terremoto. Houve um vendaval e ele achou que Deus tivesse aquele vendaval. Houve fogo, a saraiva de fogo dos céus, ele achou que Deus estivesse naquele negócio. Então, resumindo, nós somos pentecostais, mas pentecostal tem que ter compromisso com a palavra e com a santidade, sem a qual ninguém verá Deus. Verdade. Mas quando vem uma brisa suave e mansa, eu imagino, estou conjecturando que Elias já tinha até desistido, porque 3 sinais de poder, de barulho, passaram e não era Deus. Aí quando vem um sussurro, uma brisa suave, mansa, Deus fala com o profeta Elias. Oh glória, aleluia. Glória a Deus. A igreja nunca mais será a mesma. Perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. Nosso ministério tem um grupo que está orando às segundas-feiras. Se o problema for distância para você ir, se você é da Shekinah sede, se o problema for distância para você ir lá em Lagoa Santa, nós vamos mudar para dia de semana aqui na sede para você participar. Eu quero mexer com os varões. Vocês são fortes, não são? Nós temos que ser fortes para a oração. Nós temos que ser cheio de poder da presença do Espírito Santo. Não tem essa, meu irmão, como eu fui criado, neto de italiano, meu papai nos criou dizendo que o homem não chorava. Rapaz, hoje você tem que ser forte, você tem que ser cheio do Espírito Santo. E não quer dizer que você não vai derramar na presença do Senhor, não. Não quer dizer que você, se humilhando na presença do Senhor, chorando na presença do Senhor, você vai declarar que é o fraco da sua casa, o fracote. Não. É a hora que Deus vai te exaltar, é a hora que Deus vai fechar a boca do inimigo, é a hora que Deus vai fechar a boca do leão, é a hora que Deus vai apagar o fogo da fornalha, irmãos. Seja humilde diante do Senhor, mas cheio do poder de Deus, cheio da presença de Deus. Isso aqui é uma mensagem que Deus preparou para você essa noite, uma mensagem de poder que Deus preparou para você essa noite. Atos capítulo 4, versículo 29. Eu não estou me contendo aqui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Atos capítulo 4, versículo 29. Agora, pois, o Senhor olha para as tuas ameaças, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos, novamente, segunda vez, primeira foi em Atos 1, 8, agora 4, 31. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Domingo, sábado e domingo, eu até comentei na minha casa, comentei aqui na sede, no culto, que eu queria transmitir esse culto da esquina, com distância de 2, 3 metros, mas da esquina. Nós temos que ter ousadia para ir para as ruas e falar de Jesus, ousadia para falar de Jesus dentro do ônibus, ousadia para falar com Jesus, meu irmão, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando, e nós vamos ter essa ousadia quando nós estivermos cheios do Espírito Santo. Então não foi só uma vez que o Espírito Santo encheu o povo ali.
Aqui foi a segunda vez, e foi a segunda perseguição da igreja. Pedro foi preso, foi levado ao sinédrio para dar explicações. Olha que tremendo esse negócio. Amém? É ousadia ou parousia. No original, ousadia. A Bíblia diz que Deus nos deu um espírito de ousadia e intrepidez, Cleidson. Viu, Gabriel? Nós temos que buscar essa intrepidez, né? Eu não sabia falar em público, mesmo sendo gerente de banco já, de ser comerciante, muitas vezes eu não sabia falar para muitas pessoas. Uma certa timidez, me constrangia um pouco. Diante de câmera, então, eu ficava todo quadrado, como diz, né? Entendeu? Mas não, meu irmão, o Espírito de Deus vem, Ele nos enche, Ele nos capacita. E como eu dizia, muitas coisas que queremos resultado é hoje, mas nós temos que ter vida com Deus para nós orarmos, e quem sabe daqui 1 mês, daqui 2 meses, 3 meses, 1 ano, você vai ver o resultado. Aleluia. Quantas pessoas hoje têm visto, foram alcançadas por uma pregação nossa, ou por uma pregação de alguém há 1 ano atrás, 2 anos atrás. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Estamos continuando aqui, Atos 19 agora. Eu estou encerrando, mas é tremenda essa mensagem. Glória a Deus. O Senhor colocou no meu coração e é tremenda. Olha aqui, Atos 19, de 1 a 8. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos, e disse-lhes, Paulo perguntando para alguns discípulos ali em Éfeso: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja um Espírito Santo. Olha que tremenda essa mensagem. Versículo 3, Atos 19, 3. E perguntou-lhes então: em que sois batizados então? Perdão, em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Nós estamos só na letra, né? Mas Paulo disse: certamente João batizou com batismo e arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Versículo 6, e impondo-lhes Paulo as mãos veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 homens. Meu irmão, olha que interessante. Apolo era de Deus. Ele anunciava a pregação do Evangelho, ele anunciava a salvação. E Apolo, aparentemente, ele limitava-se só no ministério de Jesus, no sentido que Jesus era o Messias esperado. Então Apolo acreditava que Jesus era o Cristo, como muitas vezes tem nas nossas igrejas hoje. Muitos que acreditam que Jesus é o Cristo, levanta a mão, não é verdade? E acredita, e recebe a Jesus, e será salvo. Não tem dúvida nenhuma disto. Eu não quero ofender a sua doutrina, o seu modo de pensar, mas eu quero falar com você que receber a Jesus, né, a grosso modo comparando, quem sabe é um presente. É como se fosse hoje você ter uma Mercedes-Benz na sua garagem, não é verdade? Mas o que vai mover a Mercedes-Benz é uma gasolina aditivada de boa qualidade. Você vai ter um rendimento, você vai usufruir, você vai aproveitar dessa Mercedes-Benz, não é verdade? Olha, você receber a Jesus como Senhor da sua vida, não tem nada parecido, nada parecido. Mas quando você recebe o Espírito Santo, meu irmão, é o combustível que você precisa para ir mais longe. É o combustível para você ser quem nunca pensou em ser, fazer o que você nunca pensou em fazer, ser quem nunca você pensou em ser. Quando você está cheio do Espírito Santo, aquilo que você profetiza, Deus cumpre na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Apolo acreditava até na regeneração. Apolo acreditava que Jesus era o Messias, né? Mas ele não sabia ainda sobre a justificação pelo sangue. A justificação pelo sangue, ele não conhecia essa parte, e nem a santificação pelo Espírito. Quando o Espírito de Deus vem e queima em nós,
Ele veio para queimar o mal, queimar todo. Meu irmão, não é para trazer arrepio, não é para trazer bem-estar, não é para trazer um riso, um som de riso, nada. O Espírito Santo veio para fazer você uma nova criatura em Cristo Jesus. O resto é consequência do poder de Deus. E Paulo chega ali agora e diz assim: recebeste o Espírito Santo. Nós nem estamos sabendo que tem Espírito Santo. Meu irmão, tem muitos que nem sabem o que é batismo do Espírito Santo, tem muitos que não querem buscar também, porque acham que isso é da carne. Não, isso é de Deus, o Espírito é de Deus, ou melhor, o Espírito é Deus, o Espírito Santo é Deus. Jesus diz: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar você sozinho, eu vou deixar o Paráclito com a mesma graça, com a mesma unção, cheio de poder. Este estará convosco até a consumação dos séculos, aleluia. Por isso a igreja está de pé. Por isso que quanto mais a igreja foi perseguida, quanto mais o Pentecoste foi perseguido em 1901, chegando no Brasil, o Pentecoste, que muitos não acreditavam, muitos não davam crédito, meu irmão, perdurou. E as igrejas hoje precisam ser cheias do Espírito Santo. Eu quero ler mais um versículo, Atos 19, e agora Hebreus, capítulo 10, para nós encerrarmos, versículo 19, o sacrifício da nova aliança, no versículo Hebreus 10, 19, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Louvado seja o nome do Senhor. Ousadia para você ultrapassar essas barreiras e entrar no Santo dos Santos, com ousadia e ser cheio do Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Que o Espírito Santo de Deus venha manifestar a glória sobre a tua casa, venha batizar você ainda nesta noite com o Santo Espírito de Deus, em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito de Deus visite você nesta hora, em nome de Jesus Cristo.